Boa noite a todos. Eu me chamo Nacleides, trabalhadora voluntária da Casa de Francisco, e estou aqui para comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho que nós vamos comentar hoje está no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vou comentar os itens 9 e 10, a verdadeira propriedade. Então, sejam todos bem-vindos e que possamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos e até os nossos sentimentos, para que possamos fazer deste momento um momento especial para as nossas vidas. Meus irmãos, a natureza nos fornece inúmeros bens que podemos desfrutar, utilizar, enriquecer nossa vida, mas ela não nos pertence. O trabalho nos enriquece financeiramente, conquistamos bens materiais, mas também nada disso nós podemos levar quando chegar o nosso momento de voltarmos à pátria espiritual. Então, meus irmãos, qual a nossa verdadeira propriedade? Que patrimônio, efetivamente, nós podemos levar quando da nossa partida? Para subsidiar as nossas reflexões, eu vou ler o trecho aqui do Evangelho, que está no capítulo 9. Instruções dos Espíritos, o item 9 do capítulo 16. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado, levado deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bens resultará a sua posição na vida futura. E quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que lá seria inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo de que lá possa vos servir. Vou parar aqui. Meus irmãos, nesse pequeno trecho, o Evangelho já nos responde o que nós podemos realmente levar deste mundo, a nossa verdadeira propriedade. É tudo que é de uso da alma, inteligência, conhecimentos, qualidades morais, ou seja, as nossas virtudes, as virtudes que nós desenvolvemos. Esta passagem, meus irmãos, nos remete a Jesus, quando no meio da multidão, um homem lhe dirige a palavra e pede: Mestre, pede ao meu irmão que divida comigo os bens que nos tocou por herança. E Jesus diz o seguinte: tende o cuidado
de não vos preservar, tendes o cuidado de preservar-vos da avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possui. E a seguir, ele conta aquela parábola muito conhecida, né, do homem rico, que tinha muitas terras que produziram extraordinariamente, e ele pensa e decide o que fazer. Então ele decide destruir seus celeiros e colocar toda a sua colheita, todos os seus bens, e diz: minha alma, repousa, come, bebe, goza. Mas nesse momento, Deus diz assim: insensato que és, hoje mesmo será tomado a tua alma. Então, meus irmãos, Jesus ainda faz um sermão nessa ocasião, para que o ensinamento fosse completo. Aí ele nos diz assim: não acumuleis tesouros no céu, onde a ferrugem e os vermes comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumuleis tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem a traça os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Se nossa verdadeira propriedade não é na terra, como podemos agilizar, meus irmãos, da terra essa construção? Para facilitar o nosso entendimento, eu vou contar uma historinha que eu ouvi de uma palestrante espírita chamada Neide Weber, né? Uma trabalhadora espírita, porque facilita muito o nosso entendimento, para que a gente possa perceber de verdade como nós podemos melhorar o nosso patrimônio espiritual. Havia uma princesa muito rica, muito linda, bela, tinha tudo, empregados, propriedades, né? Vários bens, né? E ela chegava na manhã, ela chegava na janela, olhava, visualizava seus bens, se sentia muito orgulhosa e muito feliz de ver, né, quantas riquezas ela possuía. Acontece que um belo dia ela dorme e sonha. E no seu sonho ela se vê num local diferente e começa a caminhar. E de repente ela enxerga um lindo castelo, todo iluminado. E ela olha e aí ela percebe alguém que ela identifica como se fosse o guia do lugar. Era o guia espiritual dela, mas ela nem sequer tinha conhecimento desse lado espiritual. Então, quando ela se dirige ao guia e pergunta: de quem é esse castelo? Aí ele diz: é do seu jardineiro. E ela diz: como? Eu não compreendo. Como podes? Ele é tão pobre. E ele responde: aqui, meu irmão, a moeda são os bens do espírito. Bens do espírito? Nunca ouvi falar. São os bons pensamentos, as boas ações, as boas obras, nossas boas atitudes, nossas boas ações. Quando nós praticamos, principalmente em benefício dos outros. Seu jardineiro, minha irmã, é humilde, mas cuida também há 30 anos de uma mãe doente. Com o pouco que ganha, ainda ajuda os pobres com alimento, roupas, boas palavras e trabalho gratuito. Estas atitudes, meu irmão, se transformam em tijolos de luz para a construção da morada no céu. Ela continua a andar e vê uma casinha muito feia, um casebre mesmo, e pergunta: de quem é esta casa? E ele diz: é sua, minha princesa. Como? Como que a minha casa é feia desse jeito? Disse: é que você não está sabendo viver. Você trata mal seus empregados, trata mal a natureza,
os animais. E ela fica muito triste. Aí ele diz: mas minha princesa, ainda há tempo. Ainda há tempo. Você pode mudar ainda tudo isso. Aí na manhã seguinte, quando ela acorda, ela vai à janela e se lembra do som. E ocorre aquele lampejo. Ela vê o jardineiro. Quando ela vê o jardineiro, ela decide ir ao encontro dele. E quando ela chega, até ela chegar no jardineiro, passou por vários súditos e começa a cumprimentar as pessoas, a dar sorriso. E os empregados ficaram tudo, né, estarrecidos, porque ela nunca tinha dado um bom dia ou uma boa tarde, né? Mas aí ela chega no jardineiro, né, e diz assim: o Senhor me ensina a descobrir os bens do Espírito. O Senhor poderia me ensinar a mandar tijolos de luz para o céu? E ele responde: ó, minha princesa, não é muito difícil. Vou te ensinar. Quantos pés você tem? 2. E quantos sapatos? Inúmeros. Quantos corpos você tem? Só um. E quantos vestidos? Ah, não sei, perdi já as contas. Ele diz: então, meu irmão, eu conheço jovens que não têm nada para cobrir o corpo, nem nada para calçar. Então, a partir daí, o seu jardineiro virou seu professor. E um belo dia, eles começaram o quê? Juntavam os mantimentos, alimentos, remédios, tudo que era útil. E eles se dirigiram ela se dirigiu com uma comunidade mais carente, com o jardineiro. E quando ela chegou lá, ela ficou maravilhada e perplexa com a atitude das crianças maltrapilhas, tudo necessitada, que se dirigiram ao jardineiro, abraçando, beijando, demonstrando que ele era uma pessoa já bastante conhecida ali. Então, ela daí a pouco ficou observando o que ele fazia. Passa algum tempo, ela já começa a dar um alimento, a dar um remédio. Daí a pouco ela está sentada no chão com uma criança no colo, ouvindo a pregação do jardineiro. E aí continua, o tempo vai passando e ela cada vez mais fazendo esse tipo de atividade com o jardineiro. E aí até que ele um belo dia morre. Só que quando ele morreu, ela, com um professor maravilhoso que teve, continuou esse trabalho e continuou a ajudar aquela comunidade, ajudar as crianças carentes cada vez mais. E principalmente ela ajudava com a boa palavra, levando mensagem de esperança, falando de Jesus, né? Tudo que ela aprendeu com o jardineiro. Só que também chegou o dia da sua morte, né? Como todos nós teremos o nosso dia. E pasmem, quando ela morreu, se depara com aquele lindo castelo que ela tinha visto tempos atrás. E ela novamente encontra o seu guia e aí continua a caminhar, resolve caminhar. E aí, procurando aquele casebre, quando ela olha, não tem um casebre. Naquele mesmo local tem um lindo castelo ao lado, próximo ao do jardineiro. E ela vai e diz: de quem é esse castelo tão lindo? Aí o seu guia, muito orgulhoso, diz assim: é com muita satisfação que respondo. É seu, minha princesa. Você o construiu com a sua transformação moral. Porque cada atitude boa que tu tivestes, mandastes tijolo de luz para a construção aqui no céu. Então, meus irmãos, vejam que não é tão difícil, porque a nossa verdadeira propriedade não é aqui. Eu sei que nós necessitamos dos bens aqui na terra para viver. É bem verdade, porque estamos num plano material e nós precisamos, mas nós não podemos nos escravizar, dar a eles maior importância do que aos bens espirituais. É simplesmente utilizar dos bens e das riquezas
que chegam para nós ou que nós conquistamos legitimamente com o nosso trabalho, nós não podemos, mesmo assim, mesmo essa conquistada de forma legítima, nós temos que entender que nós somos usufrutuário das riquezas, que nós precisamos estar identificando, estar observando as pessoas próximas a nós, que estão com maiores necessidades que a nossa, e auxiliar da forma que nós pudermos. Porque cada vez que nós auxiliarmos alguém, cada vez que fizermos o bem por alguém, nós estaremos enviando tesouros de luz para o céu. Logicamente, entendam que o céu não é um espaço físico, né? Mas é aquele cadinho, aquele local especial para onde nós iremos quando chegar o nosso momento de partir. Então, meus irmãos, que através desse exemplo, nós possamos também fazer a nossa verdadeira transformação moral. Porque pode ser que a nossa casinha lá ainda esteja bem feinha, que a nossa casa esteja aquele casebre talvez até mais feia do que o da princesa. Mas assim como ela conseguiu transformar o casebre em castelo, nós também podemos fazer a mesma coisa. Paz e bem a todos, meus irmãos.